Olá, meus amigos queridos do Núcleo Espírita Alta de Souza. Que Jesus possa, na sua imensa misericórdia, nos abençoar, nos instruir e, acima de tudo, nos inspirar, para que a gente consiga construir uma linha de raciocínio acerca do tema da palestra que estamos fazendo em especial a cada um de vocês que frequenta o Alta de Souza, que trabalham nessa casa, dedicando também aos amigos e benfeitores espirituais que fazem parte desse trabalho maravilhoso, do qual nós já pudemos ter a oportunidade de estarmos juntos pessoalmente, e hoje, utilizando as bênçãos da tecnologia, a gente consegue estar aqui na comemoração dos 50 anos desse núcleo de muito amor, de muita fraternidade ao próximo, ao nosso semelhante, uma casa digna de ser chamada de casa cristã, de casa espírita raiz. Na minha visita pessoalmente no núcleo, eu comentei com a nossa irmã Rosali que essa casa tem cheiro e sentido, de Chico Xavier. A gente consegue sentir o jeitinho de Chico Xavier, sentir o jeitinho daqueles primeiros espíritas que tanto nos inspiram, assim também como aqueles primeiros cristãos. Então eu agradeço muito pela oportunidade de estar aqui. Gostaria, antes de iniciarmos a reflexão nesse tema maravilhoso, que é o amor na transição planetária, a gente rogar a Jesus para abençoar cada um de vocês, cada lar que está representado através da tecnologia de agora, mas acima de tudo continuar abençoando na esfera espiritual e material o Núcleo Espírita Alta de Souza, para que nunca falte aos trabalhadores e frequentadores o sentimento de paz, de esperança, a fim de que a fé seja sempre renovada nas diretrizes do Evangelho e que em todos os lares tenha muita harmonia, muita concórdia, muita união, muito respeito às diferenças, para que todos aqueles que recebem em casa esse sustentáculo necessário possam utilizar as mãos para auxiliar e servir os irmãos que adentram a essa instituição fantástica, que há 50 anos consola corações e esclarece mentes. Jesus, confiantes na tua promessa de que o Senhor nunca nos deixaria órfãos, e confiantes ainda que o Senhor nos afirma que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos, nós rogamos a vossa permissão e proteção para iniciarmos as reflexões comemorativas do Núcleo Espírita Alta de Souza. Portanto, meus irmãos, vamos dar início às reflexões das quais a gente gostaria de trazer a vocês nesse tema tão belo, o amor na transição planetária. E para falar do amor na transição planetária, eu gostaria de fazer uma pequena reflexão com vocês, porque, na verdade, o amor ele não é só necessário na transição planetária. O amor é o código divino que rege as nossas vidas. É a força de Deus capaz de equilibrar as forças universais, não apenas a vida na Terra, mas o amor é a senha da qual conseguimos conviver e respeitar uns aos outros no clima de fraternidade recíproca. O amor, portanto, é o que nutre o nosso espírito, é o que nutre a nossa verdadeira vida espiritual, é o que dá equilíbrio às coletividades. O amor é o que a nossa alma humana necessita acima de tudo. E a forma mais clara em que conseguimos sentir o amor em nossas vidas é através do exemplo maravilhoso do nosso Mestre e Senhor Jesus Cristo. Chico Xavier costumava dizer que Espiritismo é Jesus de novo no coração do povo e que não há na história da humanidade nenhum personagem capaz de substituir Jesus em nossos corações. Então, percebendo que o Cristo é o grande exemplo do amor, percebendo que apenas Jesus conseguiu viver o amor pleno, como Deus espera de cada um de nós vamos recorrer ao Cristo para conseguir compreender esse amor. E recorrendo a Jesus, a gente percebe que o amor não é apenas importante no momento em que a Terra encontrava-se como um planeta primitivo,
ou no momento em que a Terra passa a ser de primitivo um planeta de prova e expiação com a chegada de Jesus. Mas o amor será sempre o sentimento máximo necessário para que tenhamos evolução, para que caminhemos não apenas para frente, mas que a nossa ascensão também seja para o alto. Todas as vezes que nós desenvolvemos o nosso intelecto, podem ter certeza que aquele é o momento em que a gente consegue caminhar para frente. Mas quando a gente desenvolve o sentimento, essa caminhada ela não é só para frente, mas ela começa também a ser uma caminhada para o alto, uma caminhada que nos eleva na hierarquia de nós mesmos, que nos eleva na esfera planetária em que nós habitamos. E para a gente entender se estamos ou não num processo de regeneração, se o mundo já está regenerado, se vai demorar para estar regenerado ou não, e aliando essa mensagem, essa grande mensagem do amor, eu separei aqui uma mensagem, um texto maravilhoso, do qual a gente gostaria de meditar juntos, né? Esse texto está no capítulo 11, no Evangelho segundo o Espiritismo. Amai o próximo como a si mesmo. E a partir do item 8. E é engraçado que o espírito que vai assinar essa mensagem é o espírito de Lázaro, aquele do qual Jesus amava, segundo o evangelista João. Lázaro, que era irmã de Marta e Maria, e que depois de desencarnado, certamente permaneceu trabalhando em prol do evangelho nas esferas mais altas da vida. E vem, juntamente com aquela pleiade que trabalha para o Espírito de Verdade, trazer mensagens maravilhosas para todos nós na codificação espírita. E essa mensagem, a lei de amor, para mim é uma das mais belas que existem no Evangelho. É uma mensagem pequena de 3 parágrafos e que eu gostaria de trazê-la porque ela vai falar não só do amor, mas do processo de evolução do homem, para a gente começar a entender o nosso papel nesse processo de transformação da humanidade. E Lázaro, ele começa a mensagem que foi escrita em 1862, vejam só, uma mensagem de 1862 extremamente atual. Ele começa nos falando o seguinte: o amor resume toda a doutrina de Jesus, porque é o sentimento por excelência. O amor resume toda a doutrina de Jesus, porque é o sentimento por excelência. E aí a gente vê muitas vezes o protestante discutindo com o espírita com o católico com testemunha de Jeová, e assim religiões cristãs que acreditam em Jesus, que teoricamente acreditam nesse poder do amor, brigando entre si por causa do Cristo, que trouxe o amor em excelência, que trouxe esse sentimento em excelência, que teve inclusive a delicadeza de esperar o final de uma vida inteira. E ali, quando ele estava reunido com seus discípulos, nas vésperas de ser crucificado, na chamada Santa Ceia, dizer no capítulo 13 de João o seguinte: ficais atentos, porque um novo mandamento vos dou, que amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Jesus espera uma vida inteira. Jesus espera o final da sua jornada terrena para falar desse novo mandamento. Porque até então era amar o nosso próximo e a Deus da forma que nós entendíamos o amor. Agora não, é na forma que Jesus exemplificou. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Nos recomendou Jesus, e por isso que Lázaro vem falar que o amor resume toda a doutrina de Jesus, porque é o sentimento por excelência. E aí Lázaro continua nessa mensagem fantástica, ainda no primeiro parágrafo, nos falando: os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso realizado. Então, a partir do momento que nós conseguimos trabalhar o nosso instinto, a gente vai fazendo com que aquele instinto se torne sentimento. Sentimento. E muitas vezes, meus irmãos, nós agimos muito mais pelo instinto do que pelo sentimento. Mas a gente também não tem que desesperar. Não temos que parar de acreditar em nós mesmos, porque em diversas vezes, no próprio Evangelho, nós vamos encontrar alguns grandes personagens do cristianismo que passaram por momentos difíceis, que passaram por momentos em que o instinto falou muito mais alto. Jesus, por exemplo, quando foi preso, sendo traído por um dos seus discípulos, sendo preso injustamente por soldados romanos, ele teve ali um dos seus discípulos, Simão Pedro, agindo pelo instinto. Pegaram Jesus, Pedro tira a espada que ele estava com ela
e ele vai ferir o soldado romano, cortando um pedaço da orelha daquele soldado. Vejam só, meus irmãos, Simão Pedro agindo pelo instinto. Mais tarde, o próprio Pedro, no dia seguinte, vai negar que era seguidor de Jesus, porque estava com medo. Vacilou na sua fé, mas nem por isso ele desistiu. Se tornou rocha, se tornou o líder, se tornou o equilíbrio do cristianismo nascente. Demonstrando também para a gente que o sentimento é o instinto que foi trabalhado. Os sentimentos são instintos elevados à altura do progresso realizado, afirma-nos Lázaro, que continua nessa mensagem fantástica, nos dizendo, no ponto de partida, o homem só tem instintos. Então, Kardec vem nos falar que o espírito é criado simples e ignorante. E aqui Lázaro fala que nesse momento da criação espiritual de todos nós só temos instintos. O homem, no início, só tem instintos. E ele continua dizendo, mais avançado e corrompido só tem sensações. Então, instinto está aqui embaixo, na criação. Com o tempo sendo trabalhado, o homem passa a ter algumas sensações. Passa a ter sensações. E aí Lázaro começa a explicar qual que é esse processo de transformação. Instinto, sensação, e aí ele vem e nos fala, mas instruído e purificado tem sentimentos. Então qual que é a forma de vencermos o instinto, a sensação e termos sentimento? Instrução e purificação. A instrução através do esclarecimento do que encontramos na primeira, segunda e terceira revelação e o requinte, né? O ponto-chave, o ponto mais belo do sentimento, sendo o amor, consegue ser trabalhado só no momento em que a gente consegue não apenas ser instruídos, mas purificados. E a purificação é a prática. A instrução é o estudo, é o entendimento, é o esclarecimento, que é importantíssimo, mas a nossa redenção, ela só vem pela purificação do emprego de nossas forças, de nosso saber, em benefício daqueles que padecem, em benefício daqueles que ainda não conhecem, daqueles que precisam do esclarecimento. Existe uma mensagem linda no Livro dos Espíritos, quando os Espíritos vão comentar a pergunta 1009. E ali Kardec já estava tratando nas perguntas anteriores sobre pena eterna, sobre céu, inferno, e na 1009 ele fala, se esse sofrimento para quem vai no inferno é eterno, porque era a concepção religiosa da época, não é? E ali 3 espíritos assinam aquela mensagem respondendo. E eu confesso para vocês, não foi qualquer espírito, não é? Naquele momento, aquele questionamento de Kardec é respondido por Platão, Santo Agostinho e Paulo de Tarso. A resposta de Paulo, para ter a ideia, é 2 páginas. Ele responde em 2 páginas. E o que me chama a atenção é a primeira frase da resposta de Paulo, nos falando que para nós, humanidade, caminharmos na unidade de Deus, e aí quando se fala em regenerar, em regeneração, nós estamos falando em caminhar na unidade de Deus, caminhar segundo as leis divinas, caminhar segundo aquilo que Deus nos traz através de Jesus. Ser coerente com o saber, aplicando aquele saber evangélico no nosso dia a dia. Paulo fala que para chegarmos nesse nível, 3 coisas são necessárias. 3 coisas são necessárias para a gente ter esse entendimento da vida, né? E o entendimento vai despertar a vontade de servirmos, de praticarmos. E aí Paulo cita as 3 coisas que são necessárias: justiça, amor e ciência. Justiça, amor e ciência. Moisés, Jesus e o Espiritismo. Moisés representando a justiça, Jesus, óbvio, representando o amor e o Espiritismo representando a ciência. As 3 coisas são necessárias. Precisamos entender o valor de sermos justos, o valor de sermos disciplinados, o valor de sermos corretos, o valor de saber respeitar, porque o respeito e a disciplina antecede o amor. E aí sim poderemos ser pessoas virtuosas, fazer o que Jesus fez, indo ao encontro dos aflitos, dando de graça o que de graça recebeste do Pai. E o Espiritismo sendo essa ciência, capaz de abrir os nossos olhos
com todos os mecanismos que a atualidade nos oferece, seja através da tecnologia, seja através de um bom livro, de uma pesquisa científica, para entendermos cada vez mais a necessidade de sermos justos e amorosos com o nosso próximo. E aí sim a gente vai desenvolvendo os sentimentos até chegar nesse ponto-chave que Lázaro fala, que é o requinte do sentimento, o amor. E aí nesse momento estaremos dando a nossa parcela de contribuição para vivermos em um mundo regenerado. E aí Lázaro continua com essa mensagem maravilhosa, nos afirmando que não o amor no sentido vulgar do termo. Então não é esse amor contemplativo que ficou sendo mal compreendido por séculos. Não é esse amor, mas esse sol interior que reúne e condensa em seu foco ardente todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. Esse sol interior que consegue juntar em seu foco ardente todas as aspirações, todos os nossos sonhos, os nossos objetivos, né? Todas as revelações que existem no planeta, todas as revelações da vida imortal, e juntar tudo isso no íntimo do homem, colocar como potência espiritual para que ele use em benefício do próximo. A lei do amor substitui a personalidade pela fusão dos seres e extingue as misérias sociais. Então, aquele que aprende a amar, ele não se coloca como principal da história. Ele aprende a importância da fusão dele com os seres. Ou seja, ele aprende a compartilhar para que as misérias sociais terminem. Hoje, para vocês terem ideia, nós temos milhões de pessoas que passam fome no mundo. E o que é produzido de alimento no mundo inteiro é suficiente para alimentar toda a humanidade e ainda sobraria 20%. Ainda iria desperdiçar 20%. Então a gente vê que nós muitas vezes, isso só é o exemplo da fome, a gente tem que esquecer muitas vezes do nosso supérfluo, esquecermos muito do nosso personalismo e fazer com que essa fusão dos seres, essa fusão existencial entre as pessoas, ela prevaleça no coração do nosso próximo, para que a gente contribua com a extinção das misérias. Como pensar em mundo regenerado se a gente ainda enxerga tantas misérias? Lázaro continua falando: feliz aquele que, sobrelevando-se à humanidade, enxergando a vida acima das convenções humanas, enxergando acima dos problemas, ama com imenso amor os seus irmãos em sofrimento. Quem vai ser feliz? Feliz aquele que, elevando-se diante das questões do mundo, elevando-se diante da humanidade, consegue amar o seu irmão no sofrimento. Consegue amar o seu irmão no sofrimento. Como que nós esperamos e queremos fazer parte de um mundo regenerado se a gente não consegue fazer a visita ao morador de rua, que está muitas vezes esquecido ali, principalmente aqueles que são dependentes químicos? Como que nós queremos regeneração e fazer parte desse planeta regenerado se a gente não consegue ir fazer uma visita no hospital e ali visitar um desconhecido, ir numa comunidade muito pobre e levar ali um alimento, um mantimento para uma vozinha, levar os nossos ouvidos, a paciência de estar ali a 1 hora, 2 horas escutando a mesma história toda semana? Como que nós queremos fazer parte desse mundo regenerado se a gente nunca entrou num presídio em nossas vidas para levar aquele irmão uma palavra de conforto, de esclarecimento e de alívio diante de tanta dor e diante de tanto sofrimento? E aqui, Lázaro, de uma forma muito cirúrgica, vem nos falar algo fantástico, que a gente precisa ter essa visão acima da consciência coletiva, em especial aos irmãos em sofrimento. Aos irmãos em sofrimento. E ele então continua nesse primeiro parágrafo, que é maravilhoso, falando: feliz aquele que ama, porque não conhece as angústias da alma, nem as do corpo. Feliz aquele que ama, porque não conhece as angústias da alma, nem as angústias do corpo. Gente, muitas vezes, se nós conhecêssemos Jesus e aplicássemos todos os seus ensinos no nosso dia a dia, as nossas necessidades seriam diferentes. Se ainda carregamos tantas necessidades espirituais,
Se o mundo ainda passa por tantas provações em que as pessoas encontram-se extremamente ansiosas, síndrome do pânico, depressivas, dramas psicológicos, sociais, espirituais que se desenrolam em todos os lares, certamente, meus irmãos, é porque a gente ainda não conseguiu concretizar a nossa vida nesse sentimento maior. Por isso as angústias da alma e por isso as angústias do corpo, porque aquele que ama, ainda que estiver passando por uma provação no seu corpo físico, saberá enxergar além das misérias físicas, valorizando a vida do espírito. Lázaro continua nos falando: seus pés são leves, os pés de quem ama são leves. Um dia que a gente vai fazer uma ação social, um dia que a gente tem paciência no lar, que a gente serve os pais, a gente já se sente aquela tranquilidade, aquela leveza espiritual, e Lázaro afirma isso: seus pés são leves, e ele vive como transportado fora de si mesmo. Olha que lindo isso, os pés são leves, e ele vive como transportado fora de si mesmo. Essa é a felicidade que a gente tanto procura nas questões transitórias da vida, nas questões materiais. Lázaro conclui esse primeiro parágrafo nos falando o seguinte: quando Jesus pronunciou essa palavra divina, amor, fez estremecerem os povos, e os mártires, ébrios de esperança, desceram ao circo. Vejam que lindo, quando Jesus pronuncia, não só pronuncia, mas quando Jesus pronuncia e vive essa linda palavra do alfabeto divino, o amor, os mártires vão fortes, sustentados na fé, para os martírios nos diversos círculos romanos, com esperança de uma vida maior. Porque o amor, meus irmãos, esse sentimento por excelência, é uma força divina capaz de triunfar a própria morte do corpo físico. O amor triunfa a morte do corpo físico. No segundo parágrafo, Lázaro vem tratar de um outro contexto muito importante para compreendermos também o amor, para compreendermos o processo de regeneração, e ele já inicia o segundo parágrafo nos afirmando: o Espiritismo, por sua vez, vem pronunciar a segunda palavra do alfabeto divino. Jesus pronuncia a primeira palavra, o amor, vivendo-a, e a doutrina espírita, segundo Lázaro, traz uma segunda palavra do alfabeto divino. Ficais atentos, porque essa palavra levanta a lápide dos túmulos vazios e a reencarnação, vencendo a morte, ao homem deslumbrado do seu patrimônio intelectual. Então a gente começa a entender que o amor é embalado pela mensagem da reencarnação, pela mensagem da imortalidade, porque quando passa essa vida de misérias, de angústias, de provações, de expiações, nós começaremos a enxergar com os olhos do Espírito e ver que de fato valeu a pena, e que diante daquele que soube amar, que soube se entregar a uma causa, as dificuldades que a vida nos apresenta, as lágrimas que derramamos enquanto encarnados, são irrisórias diante do que nos espera na eternidade. Lázaro continua nos falando que mas já não é mais aos suplícios que a ela conduz, e sim a conquista do seu ser, elevado e transfigurado. A morte, portanto, não vai nos levar mais às penas eternas que Kardec começa a discutir lá pela questão 1004 do Livro dos Espíritos, mas vai nos levar a uma vida muito maior, onde não é os suplícios que vão tomar conta, obviamente dependendo da nossa conduta, porque segundo André Luiz, no livro Nosso Lar, o maior susto que ele teve ao chegar no mundo espiritual foi perceber que a vida, que a morte nada mais é do que o encontro do homem com a própria consciência. A morte nada mais é do que o encontro do homem com a própria consciência. E aquele que ama, segundo Lázaro, chega no mundo espiritual transfigurado. O amor nos transfigura, o amor nos faz bem, o amor nos transforma para o bem. E Lázaro conclui esse segundo parágrafo nos afirmando: o sangue resgatou o espírito, e o espírito deve agora resgatar o homem da matéria. Jesus, enquanto crucificado no seu sangue,
resgata a vida espiritual, porque 3 dias depois, Jesus aparece vivo aos seus discípulos e a todos nós. E nós, agora que conhecemos a vida do Espírito, precisamos desvincular da vida material. Na primeira carta que Paulo escreve à cidade de Corinto, no capítulo 15, ele vem nos falar que aquele que crê em Cristo apenas em uma vida é o mais miserável de todos os homens. Aquele que crê em Cristo apenas em uma vida é o mais miserável de todos os homens. Não tenhamos pressa para a regeneração, não tenhamos pressa para a nossa transformação, mas vamos fazer dia a dia o nosso papel enquanto cristãos, enquanto espíritas. Não vamos postergar e deixar para uma próxima reencarnação, mas vamos fazer nessa aquilo que nos compete, aquilo que nos cabe diante daquele com quem convive conosco. Não adianta esperarmos regeneração do planeta se a gente não está conseguindo regenerar os nossos sentimentos fraternos, familiares, com aqueles que convivem conosco e que dependem da gente para construírem também na sua intimidade a fortaleza da fé. Lázaro, portanto, continua, já encerrando essa mensagem maravilhosa de Lázaro, dizendo o seguinte: disse que o homem, no seu início, tem apenas instintos. Então ele começa falando que o homem, no começo, só tem instintos. Aquele, pois, em que os instintos dominam, está mais próximo do ponto de partida do que do alvo. Essa frase de Lázaro é preocupante. E a gente precisa refletir. Esperamos muito um mundo de regeneração, estando num de prova e expiação, e nós saímos daquele mundo primitivo. Não é? Não podemos esquecer disso. Na origem, o homem só tem instintos, ou seja, aqui no primitivo. E a gente está querendo vir para o de regeneração, porque estamos, obviamente, nesse aqui de provas e expiações. Mas Lázaro fala que aquele homem em que o instinto aparece mais que o sentimento, ele está muito mais perto do mundo primitivo do que para o mundo regenerado. E nós, é uma reflexão íntima dolorosa, e o Evangelho machuca, não é? Ele toca na ferida, mas para a gente mudar e enxergar a nossa miséria moral e o quanto a gente precisa ainda construir esse sentimento nobre. Nós estamos mais perto do ponto de partida ou do ponto de chegada? Nós somos mais instinto ou sentimento? Instintos ou sentimento? Ponto de partida ou ponto de chegada? É uma reflexão. E Lázaro continua nessa mensagem que, repito, para mim é uma das mais lindas que tem no Evangelho segundo o Espiritismo. Para avançar em direção ao alvo, que é o objetivo de amar como Jesus amou, de sermos um dia um espírito puro, e todos nós seremos. Somos criados simples e ignorantes, mas seremos espíritos de esfera crística, seremos espíritos puros, estaremos em sintonia com Deus o tempo inteiro, seremos médium do nosso Pai Celestial, não é? E aqui ele fala que para avançar em direção ao alvo é necessário vencer os instintos a favor dos sentimentos, ou seja, aperfeiçoar a estes, sufocando os germes latentes da matéria. Só conseguiremos sufocar aquilo que nos prende à vida material se a gente começar a valorizar o que é do espírito, se a gente começar a colocar em prática essa força fantástica que nós temos do amor, que já está germinado em nosso íntimo, em nossa bagagem espiritual. Lázaro continua falando que os instintos são a germinação e os embriões do sentimento. Então a gente não tem que acabar com o instinto, mas a gente tem que trabalhar os instintos. Temos que trabalhar as emoções, que são reflexos dos nossos instintos. Trazem consigo o progresso, como a bolota oculta o carvalho. Os seres menos adiantados são os que, libertando-se lentamente de sua crisálida, permanecem subjugados pelos instintos. O espírito deve ser cultivado como um campo. E será que nós estamos cultivando o nosso espírito? A gente vê, por exemplo, campanhas na casa espírita, na casa cristã, para que as pessoas façam culto do lar uma vez por semana. E a gente quer viver num mundo regenerado. Jesus tem que estar em casa todo dia. Nós temos que cultivar o nosso espírito, a começar nos nossos lares. Ah, mas lá em casa tem alguém que é protestante, o outro católico, testemunho de Jeová, é da Igreja de Jesus Cristo dos últimos dias. Por que não pegar o Novo Testamento, que é uma linguagem universal? Por que a gente tem que sempre deixar a nossa personalidade falar mais alto e a gente não olha a fusão dos seres pelo coletivo, conforme nos instrui Lázaro?
porque dessa forma, meus irmãos, estaremos trabalhando o nosso espírito. Lázaro, já perto de concluir a mensagem, nos fala que toda a riqueza futura depende do trabalho atual. Toda riqueza futura depende do trabalho atual. E eu acrescentaria que o nosso passado é a grande advertência que a gente recebe. O presente, a nossa grande oportunidade. E o futuro é a nossa promessa. Mas nós temos a oportunidade agora de fazermos diferente e contribuirmos por um planeta regenerado. Lázaro, portanto, vem nos falar que, e mais que os bens terrenos, ele vos conduzirá à gloriosa elevação. O sentimento, muito mais do que as questões da terra, nos conduzirá a uma gloriosa elevação. Será então que, compreendendo a lei de amor que une todos os seres, nela buscareis os suaves prazeres da alma, que são o prelúdio das alegrias celestes. Então, o sentimento que nós temos ao fazer o bem, ao desenvolver o amor, é o prelúdio das alegrias celestiais. E aí a gente começa a perceber que não existe caminho senão o amor. Que a gente não vai conseguir ser feliz. Podemos ter momentos de alegria com as conquistas que o mundo nos oferece. Mas só teremos paz, felicidade, quando a gente aprender a necessidade do amar e fazer pelo nosso próximo tudo aquilo que está ao nosso alcance. E é por isso que Allan Kardec traz como a grande bandeira da doutrina espírita: fora da caridade não há salvação. Porque sabemos da necessidade do amor, mas como desenvolver nessa virtude divina? Como desenvolver esse sentimento regenerador de nossas almas? Senão pela caridade, que é o movimento que nos leva ao amor. Kardec poderia ter falado que fora do amor não há salvação, mas Kardec quis fazer um convite ao movimento, porque o amor não é esse sentimento contemplativo. O amor é ação. O amor é dedicação. E a caridade, conforme ensinava Jesus, nos convida a ser benevolente com todos. Viciados, leprosos, criminosos, enfermos, o parente difícil, o amigo do trabalho complicado. Benevolente com todos, indulgentes com as faltas alheias. Não julgues e perdoe sempre. Saiba perdoar as ofensas. A partir disso, entenderemos o sentido da palavra caridade, como entendia e praticava Jesus. E é por isso que Jesus conseguiu amar como ninguém amou. E é por isso, meus irmãos, que eu rogo a Jesus para proteger o coração de cada um de vocês. Que essa casa abençoada que funciona há 50 anos, em Pernambuco, permaneça funcionando tantos outros anos. E uma casa, para funcionar há tanto tempo, certamente carrega as marcas do amor e da caridade. Que cada um de vocês permaneçam firmes. Que cada um de vocês sejam persistentes na obra. Nunca percam a esperança. Tenham sempre coragem nos momentos de dificuldade. E saibam que serão na casa espírita o reflexo do que são com seus familiares. Muita paz a todos. Que Jesus nos abençoe e nos fortaleça, hoje, agora e sempre. Agradecemos, Senhor, estes momentos de paz. Nós te sentimos aqui em vibrações fraternais na estrada da vida. Conduz-nos ao bem, na alegria e na dor. Seja
Seja o amor nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus. Agradecemos, Senhor, estes momentos de paz. Nós te sentimos aqui em vibrações fraternais na estrada da vida. Conduz-nos ao bem, na alegria e na dor. Seja o amor nossa bandeira de luz, amado